Você está pronto para embarcar em uma jornada fascinante pela vida e legado de Abraão? Vou lhes contar a história desse patriarca venerado, cuja fé e devoção inspiraram gerações ao longo dos séculos. Desde seu chamado divino até os momentos mais desafiadores de sua jornada, vamos explorar como Abraão se tornou uma figura central não apenas no cristianismo, mas também no judaísmo e no islamismo. Venha descobrir como sua história transcendeu fronteiras religiosas, unindo pessoas de diferentes crenças em torno de sua incrível saga espiritual. Antes de começarmos, deixe seu like, inscrição no canal e compartilhamento com amigos. O chamado de Abraão. No coração da antiga cidade de Ur dos Caldeus, Abrão, um homem justo e temente a Deus, vivia entre seus parentes e vizinhos, mergulhado nas tradições de sua terra natal. As ruas movimentadas, o zumbido das conversas e o cheiro de incenso permeavam o ar, criando um ambiente familiar e acolhedor. No entanto, algo extraordinário estava prestes a acontecer na vida deste homem comum. Em uma noite estrelada, enquanto Abrão descansava em sua casa, uma voz celestial ecoou em sua mente, penetrando sua consciência com uma clareza indescritível. Abrão, a voz ressoou, suave como uma brisa e poderosa como o trovão. Abrão, surpreso e atordoado, levantou-se e olhou ao redor, buscando a fonte daquela voz divina que parecia emanar de todas as direções ao mesmo tempo. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, continuou a voz, inundando o coração de Abrão com uma mistura de temor e reverência. Vá para a terra que eu lhe mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei e tornarei seu nome grande, e você será uma bênção. Abraão, com o coração palpitante e a mente inundada de pensamentos, reconheceu imediatamente a voz como a de Deus. Ele sentiu o peso da responsabilidade e a magnitude da promessa que acabará de receber. Em um instante, sua vida mudará para sempre. Ele sabia que teria que tomar uma decisão que mudaria o curso de sua história e o destino de sua família. Com fé inabalável e uma confiança inabalável na voz divina, Abrão decidiu obedecer ao chamado de Deus. Ele sabia que essa jornada seria cheia de desafios desconhecidos, mas ele escolheu confiar no Deus que o chamara. Reunindo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens, Abrão preparou-se para partir rumo ao desconhecido, com coragem e determinação. Assim começou a jornada épica de Abraão, um homem chamado por Deus para ser o patriarca de uma grande nação. Sua obediência e fé seriam testadas, sua coragem seria posta à prova, mas a promessa de Deus permaneceria como uma luz guia em seu caminho incerto. Com o coração cheio de expectativa e confiança, Abrão iniciou sua jornada em direção ao destino que Deus havia preparado para ele. A jornada de Abraão para Canaã. Enquanto o sol nascia sobre Ur dos Caldeus, Abrão e sua família iniciaram sua jornada rumo à terra que Deus lhes mostraria. Com corações cheios de expectativa e fé, eles deixaram para trás as ruas familiares de Ur, despedindo-se dos parentes e amigos que conheciam há tanto tempo. O caminho à frente era incerto, mas eles confiavam na promessa divina que os guiaria. À medida que viajavam pelas estradas poeirentas e pelas planícies vastas, as palavras de Deus ecoavam em suas mentes, fortalecendo-os em sua determinação de obedecer ao seu chamado. Abraão liderava o grupo com firmeza, enquanto sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló o acompanhavam com fé e confiança. Suas posses, rebanhos e servos os seguiam, testemunhas silenciosas da jornada extraordinária que estavam prestes a empreender. A paisagem mudava à medida que avançavam, passando de terras férteis para desertos áridos, de oásis tranquilos para montanhas majestosas. A cada passo, eles eram lembrados da grandeza e da bondade do Deus que os chamara, que os conduzia através de terras desconhecidas com sua mão amorosa. Em seu caminho, Abrão construiu altares ao Senhor, oferecendo sacrifícios de louvor e gratidão pela proteção e orientação divinas. Cada altar era um testemunho de sua devoção a Deus e sua confiança em suas promessas, marcando os lugares onde a presença do Senhor era sentida de forma especial. Enquanto viajavam, eles encontraram outros povos e culturas, trocando histórias e mercadorias, aprendendo lições valiosas ao longo do caminho. Em cada encontro, Abrão buscava honrar a Deus, demonstrando respeito e bondade para com aqueles que encontravam. Ele sabia que sua jornada não era apenas física,
mas espiritual, e que cada experiência moldaria sua fé e caráter. Apesar dos desafios e das incertezas, a fé de Abraão permaneceu inabalável. Ele confiava na promessa de Deus e na sua fidelidade para guiar e proteger sua jornada. E assim, com cada passo, Abrão e sua família avançavam em direção ao destino que Deus havia preparado para eles, com corações cheios de esperança e expectativa pelo que estava por vir. A viagem ao Egito. À medida que Abrão e sua família continuavam sua jornada em direção à terra que Deus lhes mostraria, eles se viram enfrentando desafios inesperados. Uma fome devastadora assolou a região, deixando-os sem comida e recursos para sustentar suas vidas e os rebanhos que os acompanhavam. Diante dessa crise iminente, Abrão enfrentou uma decisão difícil, em permanecer na terra de Canaã, onde a fome ameaçava consumi-los, ou buscar refúgio em terras estrangeiras. Com o coração pesado e a mente cheia de preocupações, Abrão ponderou sobre o próximo passo a tomar. Foi então que ele se lembrou de uma terra fértil e abundante além das fronteiras de Canaã, em o Egito, uma nação conhecida por sua riqueza e prosperidade. Abrão viu no Egito uma oportunidade de escapar da fome e garantir a sobrevivência de sua família e seus rebanhos. Com essa decisão tomada, Abrão liderou sua família em direção ao Egito, atravessando desertos escaldantes e trilhas perigosas em sua busca por alívio da fome que os assolava. Sarai, sua esposa, Ló, seu sobrinho, e todos os que estavam com eles, seguiram-no com esperança renovada, confiando que Deus os protegeria durante essa jornada difícil. À medida que se aproximavam das fronteiras do Egito, uma mistura de emoções envolvia Abrão e sua família. Eles sentiam alívio por escapar da fome e ansiedade pelo desconhecido que os aguardava na terra estrangeira. No entanto, sua fé permanecia inabalável, pois eles confiavam que Deus os acompanharia onde quer que fossem. Ao chegarem ao Egito, Abrão e sua família foram recebidos com curiosidade e admiração pelos egípcios, que se maravilhavam com sua cultura e seus costumes. No entanto, a presença de estrangeiros também despertou suspeitas e preocupações entre as autoridades egípcias, que temiam a possibilidade de invasões estrangeiras e conflitos. Para proteger a si mesmo e sua família, Abrão tomou uma decisão difícil, impediu a Sarai que ocultasse sua verdadeira identidade e fingisse ser sua irmã, em vez de sua esposa. Ele temia que, se os egípcios soubessem da verdade, eles poderiam matá-lo para possuir Sarai, cuja beleza era conhecida em toda a região. Assim, Abrão e Sarai entraram no Egito como irmãos, ocultando o verdadeiro propósito de sua viagem e as relações familiares que os ligavam. Eles confiaram na providência de Deus para protegê-los e guiá-los durante sua estadia na terra estrangeira, enquanto aguardavam ansiosamente para ver como Deus agiria em meio às circunstâncias desafiadoras que enfrentavam. A separação de Abraão e Ló. Enquanto Abrão e sua família permaneciam no Egito, a providência de Deus continuava a guiá-los através de desafios e decisões importantes. Embora a estadia no Egito os tivesse livrado da fome que assolava Canaã, também trouxera consigo novos desafios e dilemas para Abrão e sua família enfrentarem. À medida que o tempo passava, a presença de Abrão e de seus rebanhos começou a gerar atritos entre sua família e a dos egípcios. Os recursos da terra estavam se esgotando, e as tensões aumentavam entre os pastores de Abrão e os pastores dos egípcios. A fim de evitar conflitos e promover a paz, Abrão tomou uma decisão difícil, mas necessária, e ele propôs uma separação de seu sobrinho Ló. Ló, que havia viajado com Abrão desde o início de sua jornada, também havia prosperado em terras estrangeiras, acumulando rebanhos e riquezas próprias. No entanto, a convivência próxima entre os rebanhos de Abrão e de Ló começou a se tornar insustentável, exigindo uma solução para o problema. Com o coração pesaroso, Abrão se aproximou de Ló e propôs que eles se separassem. Ele ofereceu a Ló a escolha das terras para onde ele desejava ir, garantindo-lhe a liberdade de escolha e a oportunidade de prosperar em um novo lugar. Abrão estava disposto a sacrificar sua própria comodidade e interesses para preservar a paz e a harmonia entre eles. Ló, diante da oferta de seu tio, observou as terras ao redor e viu as planícies verdes e férteis do Vale do Jordão. Essas terras eram bem irrigadas e ofereciam pastagens abundantes para seus rebanhos. Movido pela ganância e pela busca do melhor para si mesmo,
Ló escolheu as planícies do Jordão como sua nova morada, deixando Abrão com as terras menos desejáveis de Canaã. Abrão, mesmo com o coração partido pela separação de seu sobrinho, aceitou a decisão de Ló com graça e generosidade. Ele confiou em Deus para guiá-los em caminhos separados, sabendo que sua providência estaria com ele onde quer que ele fosse. Assim, Abrão e Ló se despediram, seguindo cada um o seu caminho. Enquanto Ló partia em direção às planícies verdejantes do Jordão, Abrão permanecia em Canaã, confiante na promessa de Deus de abençoá-lo e fazê-lo uma grande nação. A separação marcou um novo capítulo na jornada de Abrão, reforçando sua confiança na providência divina e sua determinação em seguir os caminhos do Senhor. A aliança de Deus com Abraão. Enquanto Abrão permanecia em Canaã, fiel à promessa divina, Deus continuava a manifestar sua presença e seu propósito na vida do patriarca. Em meio às terras que Abrão agora chamava de lar, Deus escolheu encontrá-lo mais uma vez para firmar uma aliança eterna, selando assim o destino de uma nação e o legado de uma linhagem abençoada. A visão celestial. Em uma noite escura e serena, Abrão foi levado a uma experiência transcendental. Deus se revelou a ele em uma visão vívida, envolvendo-o em uma atmosfera de majestade e santidade. Diante da presença divina, Abrão prostrou-se em humilde adoração, reconhecendo a grandeza e a bondade de seu Senhor. A promessa renovada. Com voz soberana, Deus renovou as promessas feitas a Abrão, garantindo-lhe que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Ele prometeu que a terra de Canaã seria dada a seus descendentes como herança eterna, uma terra onde eles floresceriam e seriam uma bênção para todas as nações da terra. O rito da aliança. Para selar essa aliança divina, Deus instruiu Abrão a preparar um rito cerimonial especial. Ele deveria pegar animais jovens e saudáveis, dividindo-os ao meio e posicionando as metades opostas uma em frente à outra. Em seguida, Abrão deveria passar pelo meio dos animais, simbolizando sua aceitação e compromisso com a aliança estabelecida por Deus. A presença divina. Enquanto Abrão realizava o rito da aliança, uma presença divina envolvente e reconfortante o cercava. Ele sentiu a proximidade de Deus, a certeza de sua fidelidade e o cumprimento iminente de suas promessas. Em meio à escuridão da noite, a luz da presença divina brilhava sobre Abrão, iluminando seu caminho e fortalecendo sua fé. A transformação de Abrão. Ao sair da experiência da aliança, Abrão sentiu-se renovado e fortalecido em sua fé. Ele compreendeu que sua vida tinha um propósito maior, uma missão divina para cumprir. Com um coração grato e determinado, Abrão comprometeu-se a seguir os caminhos do Senhor, confiando na promessa de uma descendência abençoada e na fidelidade eterna de Deus. Assim, a aliança entre Deus e Abrão foi estabelecida, marcando um momento crucial na história da redenção. O pacto selado entre o Criador e seu servo fiel seria o alicerce sobre o qual a nação de Israel seria construída, e o testemunho do amor inabalável de Deus por seu povo ao longo das gerações. A promessa cumprida. Após a firme estabelecimento da aliança entre Deus e Abraão, a vida do patriarca continuou a ser marcada por provações, fé e o cumprimento progressivo das promessas divinas. A cada passo, Deus estava presente, orientando e fortalecendo Abraão enquanto ele navegava pelas águas desconhecidas da jornada da fé. A longa espera. Os anos se passaram desde que Abraão recebeu as promessas de Deus. A cada ano que se passava, a espera pela prometida descendência tornava-se mais difícil. Sarai, sua esposa, também enfrentava a dor da esterilidade, enquanto o casal ansiava pelo cumprimento da promessa de um filho. A tentativa humana. Diante da aparente impossibilidade de conceber um filho, Sarai sugeriu uma solução humana para o dilema. Ela ofereceu sua serva, Agar, a Abraão, na esperança de que ela pudesse gerar um filho que cumprisse as promessas divinas. Abraão, apesar de hesitar inicialmente, consentiu com o plano de Sarai. O nascimento de Ismael. Agar concebeu e deu à luz um filho, a quem Abraão chamou de Ismael. Este evento trouxe alegria temporária ao lar de Abraão, enquanto Sarai e Agar viviam uma tensa coexistência. Apesar da alegria do nascimento de Ismael, Deus deixou claro que ele não seria o filho da promessa.
A intervenção divina. Deus apareceu novamente a Abraão, reafirmando sua aliança e prometendo que o filho da promessa viria de Sarai. Embora Abraão hesitasse diante da incredulidade de seu coração envelhecido, Deus assegurou-lhe que ele era capaz de realizar o impossível. Sarai, agora com um novo nome, Sara, também foi prometida que ela seria mãe de nações. O nascimento de Isaque. De acordo com a promessa divina, Sara concebeu e deu à luz um filho, a quem chamaram de Isaque. A alegria e o milagre do nascimento de Isaque foram além das expectativas de Abraão e Sara, confirmando a fidelidade e o poder de Deus em cumprir suas promessas. Assim, o nascimento de Isaque marcou um ponto crucial na jornada de Abraão e Sara, demonstrando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando a esperança humana parecia desvanecer-se. Isaque seria o herdeiro da promessa, o filho da aliança, e o precursor da grande nação que Deus prometera a Abraão. O teste da fé de Abraão. Após o nascimento de Isaque, a vida de Abraão continuou a ser provada e refinada pela mão de Deus. Em um dos momentos mais desafiadores de sua jornada de fé, Abraão enfrentou um teste que exigiria dele uma obediência inabalável e uma confiança absoluta no Senhor. O chamado de Deus. Em um dia como qualquer outro, Abraão foi surpreendido por uma voz familiar, a voz do Senhor. Deus chamou Abraão pelo nome, e ele respondeu prontamente, pronto para ouvir e obedecer. No entanto, o que Deus pediria a seguir testaria os limites da fé de Abraão. O pedido divino. Deus instruiu Abraão a levar seu amado filho Isaque à terra de Moriá e oferecê-lo como sacrifício sobre um altar. Essa ordem divina pareceu tão contrária à promessa de Deus de tornar Isaque uma grande nação que Abraão ficou atordoado. No entanto, ele sabia que não podia questionar a vontade do Senhor. A obediência de Abraão. Com coração pesado e mente confusa, Abraão se preparou para cumprir a ordem divina. Ele não hesitou em obedecer, mesmo que isso significasse sacrificar seu filho amado. Abraão confiava no caráter justo e fiel de Deus, mesmo quando os caminhos do Senhor pareciam misteriosos e insondáveis. A jornada para Moriá. Com Isaque ao seu lado e os materiais para o sacrifício em suas mãos, Abraão partiu em direção à terra de Moriá. Durante a jornada, o peso do que ele estava prestes a fazer pesava sobre ele, mas sua fé permanecia firme. Ele confiava que Deus proveria e cumpriria suas promessas, de uma forma ou de outra. O livramento divino. No momento crucial, quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaque, Deus interveio. Um anjo do Senhor clamou do céu, ordenando a Abraão que não ferisse seu filho. O Senhor havia visto a fé inabalável de Abraão e sabia que ele estava disposto a obedecer, mesmo no momento mais difícil. Com lágrimas nos olhos e um coração grato, Abraão viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Ele sacrificou o carneiro em lugar de seu filho e chamou aquele lugar de "O Senhor proverá". Deus havia provado a fé de Abraão e demonstrado sua fidelidade em cumprir suas promessas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Assim, Abraão e Isaque retornaram juntos, testemunhando o poder e a bondade de Deus em suas vidas. O teste da fé de Abraão não apenas fortaleceu sua relação com o Senhor, mas também deixou um legado de confiança e obediência para as gerações futuras. A morte e o legado de Abraão. Após os desafios e triunfos ao longo de sua jornada de fé, Abraão chegou ao fim de sua vida com a certeza de que Deus havia sido fiel em cumprir suas promessas. Seu legado como pai da fé e o amigo de Deus ecoaria através das eras, inspirando gerações futuras a confiar no Senhor e obedecer à sua vontade. Os últimos dias de Abraão. Abraão viveu uma vida longa e cheia de experiências marcantes. Nos últimos dias de sua jornada terrena, ele desfrutou da companhia de sua família e viu seus descendentes se multiplicarem, cumprindo assim a promessa de Deus. Apesar das dores e provações, Abraão manteve sua fé inabalável até o fim. A bênção final. Antes de sua morte, Abraão abençoou seus filhos e netos, transmitindo-lhes a herança espiritual e a promessa divina que Deus havia dado a ele. Ele lembrou-os da importância de permanecerem fiéis ao Senhor e de confiarem em suas promessas, pois sabia que Deus era digno de toda a confiança.
O enterro de Abraão. Após a morte de Abraão, seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macela, junto com sua esposa Sara. Esse local se tornou o lugar de descanso final para Abraão e sua família, um testemunho duradouro da fé e da fidelidade de um homem que caminhou com Deus. O legado de Abraão. O legado de Abraão viveu além de sua própria vida, influenciando não apenas seus descendentes físicos, mas também todos aqueles que o conheciam como o pai da fé. Sua jornada de obediência e confiança em Deus serviu como um exemplo eterno de como uma vida dedicada ao Senhor pode impactar o mundo ao seu redor. O cumprimento das promessas. Ao longo dos séculos, as promessas feitas por Deus a Abraão continuaram a se cumprir. Sua descendência se tornou uma grande nação, Israel, e o Messias prometido veio através de sua linhagem, trazendo salvação e redenção para o mundo. Assim, o legado de Abraão viveu além de sua própria vida, deixando um impacto eterno na história da humanidade. Com a morte de Abraão, o mundo perdeu um grande homem de fé, mas seu legado continuou a inspirar e desafiar os corações daqueles que ouviam sua história. Ele mostrou ao mundo que a verdadeira grandeza reside na fé e na obediência a Deus, e seu exemplo continua a ressoar através dos séculos, levando outros a seguirem seus passos em direção ao Senhor. O legado de Abraão na fé cristã. O legado de Abraão transcendeu gerações e culturas, influenciando não apenas os descendentes físicos, mas também aqueles que o conhecem como o pai da fé. Sua vida de obediência e confiança em Deus deixou um impacto profundo na história religiosa, especialmente no desenvolvimento da fé cristã. O exemplo de fé. A vida de Abraão foi marcada por sua fé inabalável em Deus, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Ele acreditava nas promessas de Deus e confiava em sua fidelidade para cumpri-las. Esse exemplo de fé serviu como modelo para os cristãos ao longo dos séculos, inspirando-os a confiar em Deus em todas as áreas de suas vidas. A justificação pela fé. A fé de Abraão foi destacada pelo apóstolo Paulo como um exemplo fundamental da justificação pela fé. Em Romanos 4 e Gálatas 3, Paulo argumenta que Abraão foi justificado pela sua fé em Deus, não pelas obras da lei. Assim, Abraão tornou-se um símbolo da graça salvadora de Deus que está disponível para todos os que creem. O cumprimento em Cristo. O Novo Testamento identifica Jesus como o cumprimento das promessas feitas a Abraão. Em Gálatas 3,16, Paulo ensina que as promessas feitas a Abraão foram estendidas a Cristo e àqueles que estão unidos a ele pela fé. Cristo é o herdeiro das promessas e a fonte da bênção para todas as nações, conforme prometido a Abraão. A fé que move montanhas. Jesus ensinou sobre a importância da fé, usando Abraão como exemplo em várias ocasiões. Ele elogiou a fé de Abraão, declarando que aqueles que têm fé como a de Abraão podem realizar grandes coisas, a Mateus 17:20. Assim, a fé de Abraão continua a ser um desafio e uma inspiração para os cristãos em sua jornada espiritual. Um exemplo de obediência. Além da fé, Abraão também exemplificou a obediência a Deus, mesmo quando era difícil e custoso. Sua disposição para sacrificar Isaque demonstrou sua total confiança na soberania e na bondade de Deus. Essa obediência radical inspira os cristãos a se renderem completamente à vontade de Deus em suas próprias vidas. Assim, o legado de Abraão na fé cristã é vasto e profundo. Sua vida de fé, justificação pela fé, cumprimento em Cristo, exemplo de fé que move montanhas e obediência radical continuam a moldar e desafiar a fé dos crentes ao redor do mundo. Abraão é lembrado como um gigante da fé, cujo exemplo continua a ressoar através dos séculos, apontando os crentes para uma vida de confiança e obediência a Deus. O legado de Abraão no judaísmo e islamismo. Além de ser reverenciado como o pai da fé no cristianismo, Abraão também desempenha um papel significativo no judaísmo e no islamismo, sendo considerado um dos principais patriarcas e uma figura central nas tradições religiosas dessas duas religiões monoteístas. Seu legado transcende fronteiras e une pessoas de diferentes crenças em torno de sua história e ensinamentos. Abraão no judaísmo. No judaísmo, Abraão é conhecido como Avraham Avinu, Abraão, nosso pai. Ele é celebrado como o fundador do povo judeu,
o patriarca que respondeu ao chamado de Deus para deixar sua terra natal e viajar para Canaã. Abraão é reverenciado por sua fé em Deus, sua disposição para obedecer à sua vontade e sua aliança com o Senhor. O pacto com Deus. No judaísmo, Abraão é lembrado por sua aliança com Deus, na qual ele concordou em circuncidar a si mesmo, sua família e seus descendentes como sinal da aliança entre Deus e seu povo escolhido. Essa aliança é vista como a fundação da relação especial entre Deus e o povo judeu, e é celebrada anualmente no ritual da Brit Milá, ou circuncisão. Abraão no islamismo. No islamismo, Abraão é conhecido como Ibrahim, um dos maiores profetas enviados por Deus para guiar seu povo. Ele é considerado o pai dos muçulmanos, uma vez que ele e seu filho Ismael construíram a Kaaba em Meca, o local mais sagrado do Islã. Abraão é elogiado por sua submissão total à vontade de Deus e sua devoção à fé monoteísta. O teste de Abraão. No islamismo, a história do sacrifício de Ismael é fundamental, embora haja algumas diferenças em relação à narrativa no cristianismo e no judaísmo. Segundo o islamismo, Deus testou a fé de Abraão ordenando que ele sacrificasse seu filho Ismael. No entanto, antes que o sacrifício pudesse ser consumado, Deus interveio, fornecendo um carneiro para ser sacrificado em vez de Ismael. O legado de Abraão. Em ambas as tradições, Abraão é reverenciado como um exemplo de fé, obediência e submissão a Deus. Seu legado vive nos corações e mentes dos judeus, cristãos e muçulmanos em todo o mundo, unindo-os em sua admiração por esse grande patriarca e na busca por seguir seu exemplo de devoção a Deus e amor ao próximo. Assim, o legado de Abraão no judaísmo e no islamismo é rico e significativo, influenciando a fé, a prática religiosa e a identidade espiritual de milhões de pessoas em todo o mundo. Sua história continua a inspirar e desafiar os crentes de todas as tradições a viverem vidas de fé, devoção e amor, seguindo os passos desse grande patriarca da fé. Obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e comentário, compartilhe com os amigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.